Oi, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre como fazer color code. Color code basicamente é um método que a gente utiliza para grifar textos. E esse método, ele consiste em fazer um resumo já do próprio texto. Então, é algo assim que facilita muito, você economiza muito tempo de estudo e eu acho que fica muito mais fácil para você conseguir assimilar as coisas. Então, você consegue compreender o texto de uma maneira mais fácil. Eu tenho dois tipos de color code, que um eu utilizo 6 marca-textos e em outro eu utilizo apenas 3. Isso depende muito do texto que eu tô lendo. Se eu vejo que é um texto mais difícil, mais complicado, eu acabo utilizando 6. E se eu vejo que é um texto mais fácil, eu acabo utilizando 3. Mas isso eu vou explicar mais pra frente pra vocês. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é o color code, de como eu faço. E, ó, esse livro eu tava lendo ontem, é sobre neonatologia. E eu preciso estudar ele, porque a matéria que eu tô tendo agora na faculdade é sobre neonatologia e saúde da criança. Por exemplo, nessa parte de propedêutica neonatal, que é basicamente o exame físico que a gente realiza no neonato, assim que ele nasce, eu utilizei 6 cores, porque eu sabia que era um assunto muito mais complexo, era um assunto que tinha muito mais detalhe. Então, eu acabei utilizando 6 cores para eu conseguir extrair o máximo de informação desse texto e, consequentemente, conseguir assimilar. Agora, por exemplo, nesse outro texto aqui, que é sobre circulação e adaptação à vida extrauterina. E aí, por exemplo, como vocês podem ver, eu utilizei apenas 3 cores de marca-texto aqui, que foi o amarelo, o rosa e o laranja. Por que eu decidi utilizar apenas 3 cores? Porque eu já tinha estudado sobre circulação fetal e adaptação à vida extrauterina. Então, era um assunto que eu já dominava mais, então eu não via necessidade em utilizar várias cores de marca-texto. Apenas utilizar essas 3 foram o suficiente para conseguir entender esse texto e extrair informações. Gente, antes de explicar pra vocês como é fazer o color code, eu queria falar um pouco dos materiais que eu utilizo. Aqui, ó, eles são da Stabilo Boss. E como vocês podem ver, eles têm essa etiquetinha preta. Por quê? É através dessa etiquetinha que eu sei o que eu vou grifar no texto. Só que aqui eu tenho um outro exemplo que eu também utilizo. Por exemplo, eu tô dentro do ônibus, eu preciso ler um livro e, consequentemente, estudar esse texto, sei lá. Eu gosto de levar esse aqui. Eles são da Bic. Gente, esses marca-textos, assim, são muito baratinhos. E como vocês podem ver, eles têm etiquetinhas pretas também, só que são apenas 3 cores, que, assim, já é o suficiente para você conseguir fazer um bom color code no seu texto. Vamos lá. Eu vou falar um pouco das etiquetinhas agora. O color code, ele precisa ser algo sustentável. O que é algo sustentável? Algo que você consiga fazer, independente, assim, se acontecer alguma coisa. Por exemplo, acabou a minha cor de marca-texto amarela. Putz, amarela é uma cor difícil de encontrar? Não, não é. Na verdade, é a cor mais fácil que tem pra encontrar. Então, qual que é o que tipo, eu coloquei... o que eu vou grifar com a cor amarela? O importante. Então, por exemplo, se eu perder uma marca-texto amarelo, com outro marca-texto amarelo, eu vou conseguir grifar as coisas importantes, que geralmente é para que o porquê que a gente utiliza o amarelo. Agora, por exemplo, uma coisa que não seria sustentável, eu colocar o importante no azul, porque azul não é uma cor tão comum. Então, se eu perder o meu marca-texto azul, eu não vou conseguir grifar as coisas importantes, entendeu? Agora, por exemplo, títulos, não necessariamente eu preciso grifar. Títulos é mais só um detalhe que eu vou mostrar pra vocês na prática. Eu elaborei um texto e eu vou explicar pra vocês. Gente, eu fiz aqui tipo uma legendinha para que vocês pudessem entender o que cada cor de marca-texto vai grifar. Então, por exemplo, o nosso marca-texto azul, que vai representar o título, ele vai ser o quê? O início do assunto. Então, títulos, subtítulos e tópicos. Então, por exemplo, o azul é a cor que eu literalmente menos uso, porque ele vai grifar, sei lá, 5 palavras no texto, ou então o início de um tópico, o início de um novo assunto. O roxo vai ser definição. Então, o que o roxo vai grifar? Ele vai ser a definição de algo, a explicação do título. Então, por exemplo, eu tô falando aqui, recém-nascido. O que é um recém-nascido? Aí eu vou lá e grifo com azul, recém-nascido.
O roxo, ele vai definir o que é recém-nascido. Então, ele vai falar assim, é um bebê que acabou de sair da barriga da mãe dele, por exemplo. Então, é uma criança que acabou de nascer. O rosa vai ser características. Então, por exemplo, como características, ele vai ser a característica desse título. Então, por exemplo, quais são as características de um recém-nascido? Recém-nascido é um ser totalmente dependente. Agora, por exemplo, o importante, que é o amarelo. O importante, ele vai ser informações importantes sobre esse recém-nascido. Por ser totalmente dependente, essa criança, ela corre um risco de vida maior se for negligenciada. Então, por exemplo, você não pode deixar ela se alimentando sozinha, que ela pode ter uma asfixia, ela pode aspirar aquela comida. Então, são os detalhes importantes com relação a esse título. O verde, eles vão ser, por exemplo, exemplos. Então, o que seriam exemplos? Pode ser, por exemplo, o que são exemplos de recém-nascido. Então, por exemplo, pode ter um cachorro recém-nascido, pode ter um ser humano recém-nascido, um cavalo recém-nascido. Então, basicamente, ele vai exemplificar o que esse título tá falando. Enquanto o laranja seria um resumo. O que é o resumo? Seria o resumo de tudo isso, seria o resumo dessas 6 cores. Então, vai ser o resumo de algo. Então, por exemplo, se vocês forem notar, depois que você for fazendo color code, você vai perceber que sempre vai ter um resumo no final de um assunto. Ele vai falar assim, recém-nascidos são seres totalmente dependentes de suas mães, que necessitam de cuidados específicos para que consiga sobreviver e até adquirir a sua independência. Isso é só um exemplo, tá, gente? Agora, vamos para a parte dos 3 marca-textos. Como rosa, o rosa a gente vai ter características. É basicamente a mesma coisa do rosa de cima. Então, por exemplo, característica. Ele vai ser a característica de algo, do assunto estabelecido. Então, a mesma coisa, ele vai falar quais são as características do recém-nascido. Já o amarelo vai ser informações importantes também. Então, por exemplo, ele vai falar que o recém-nascido não pode ser negligenciado, ele precisa ter um cuidado 24 horas por dia, pois corre risco de vida se estiver, assim, desacompanhado. Enquanto o laranja vai ser definição e resumo. Então, é a mesma coisa, ele vai definir o que vai ser um recém-nascido e também vai realizar esse resumo, ele vai fazer o resumo do assunto principal, que seria recém-nascidos. Agora, eu vou mostrar pra vocês o exemplo, assim, eu grifando um texto. Esse texto eu mesma elaborei. Eu quis fazer um texto bem facinho, pra que vocês pudessem entender como é que se aplica o Color Code na vida real. Gente, agora eu tô aqui com o meu texto que eu elaborei. Essa primeira parte eu vou utilizar 6 cores de marca-texto, enquanto nessa pequenininha eu vou utilizar apenas 3. Eu fiz um texto sobre a enfermagem. Então, aqui, por exemplo, a enfermagem. Então, eu já sei que tá falando da enfermagem, então eu vou grifar de azul. E aí, eu vou continuar lendo. É uma profissão que une ciência, técnica e cuidar. Então, eu posso utilizar o roxo, porque ele tá definindo o que é enfermagem. Então, eu vou grifar o quê? Profissão que une a ciência, técnica e cuidar. E aí, o texto fala, e possui um campo de trabalho bastante vasto. Então, eu já sei, isso é uma característica da enfermagem. Então, o campo de trabalho dela é bastante vasto. Aí, ele vai falar o quê? Como forças armadas, hospitais, laboratórios, UBS. Então, aqui você já percebeu que ele tá exemplificando algo. Então, o que eu posso usar aqui? Eu vou utilizar o verde, porque o verde é a cor que eu vou utilizar quando estiver exemplificando alguma coisa, e outros. E aí, ele vai falar aqui o quê? A enfermagem se atualiza constantemente de acordo com novas descobertas de saúde. Eu vou grifar como rosa, porque é uma outra característica. Então, se atualiza constantemente de acordo com novas descobertas de saúde. E aí, nessa parte aqui, ó, profissional desatualizado pode colocar vidas em perigo causando danos ou até óbito, eu vou grifar de amarelo, porque é algo muito relevante, algo que a gente sempre tem que lembrar. Então, até o óbito. E aí,
Independente do local de atuação do enfermeiro, ele deve estar atualizado e ter humanização durante todo o atendimento. Então, isso, ele faz um resumo do que foi aqui. Então, por exemplo, a gente pode perceber que a parte do atualizado, ele tá falando com relação à ciência. Você tem que estar atualizado tanto com relação à ciência como à sua técnica. E na parte dessa humanização, o cuidar. Então, eu posso colocar isso aqui como o meu resumo. Então, por exemplo, o enfermeiro deve estar atualizado e ser humanizado durante todo o atendimento. Ai, meu Deus. Vamos lá, agora a segunda parte. Como eu falei, a segunda parte eu vou utilizar 3 cores de marca-texto. E aí, o texto continua assim. O enfermeiro pode ter especializações. Como? Então, aqui, ó, eu vou grifar de rosa, porque ainda... Eu vou grifar só a parte de especializações, porque eu sei que é uma característica da enfermagem. E aí, aqui, obstetrícia, saúde da mulher. Então, eu vou começar a falar de um assunto, de um tópico. Normalmente, o amarelo eu também utilizo para definir o início de algum assunto. Eu acabei esquecendo de falar isso. Então, por exemplo, aqui eu já sei que vai falar de obstetrícia e saúde da mulher. Então, eu já grifo de amarelo porque eu sei que está iniciando um novo tópico. E aí, ele vai falar assim, uma área que atende a mulher. Então, atende a mulher vai ser uma característica em todos os momentos da vida, como menarca, gravidez e menopausa, auxiliando a mulher no processo de saúde e doença. Então, isso é uma definição. Então, eu vou colocar aqui, ó. Atende a mulher em todos os momentos da vida, menarca, gravidez, menopausa, auxiliando a mulher no processo de saúde e doença. Grifei de laranja, porque o laranja é o meu resumo, minha definição. E aí, aqui continua. O enfermeiro obstetra acompanha toda a vida da mulher, realizando, inclusive, o parto desta mulher e dando o suporte que ela precisa. Então, eu vou grifar de rosa. Acompanha toda a vida da mulher. Opa. Realizando, inclusive. Então, eu vou colocar realizando o parto. Tá vendo? Eu pulo palavras, porque eu consigo... linkar as coisas, mesmo se eu tiver faltando algumas palavras. Realizando o parto e dando todo o suporte que ela precisa. Então, por exemplo, agora, vamos supor, eu vou ler, só que faltando, sem falar as palavras que eu grifei. Então, por exemplo, enfermagem, profissão que une ciência, técnica e cuidar. Campo de trabalho bastante vasto. Forças Armadas, hospitais, laboratórios, UBS e outros. Se atualiza constantemente de acordo com os novas descobertas em saúde. Um profissional desatualizado pode colocar a vida em perigo, causando danos e até óbito. O enfermeiro deve estar atualizado e ter humanização durante todo o atendimento. Especializações. Então, vocês conseguem ver que mesmo eu excluindo as palavras que eu não grifei, eu consigo ainda entender o que tá falando aqui. Então, vocês conseguem ver que é algo assim. Gente, eu confesso que assim, no início eu demorei um pouco pra pegar a prática do Color Code. Como qualquer coisa da vida, você tem que ter um treino pra conseguir fazer isso da melhor forma possível. Hoje é algo que eu faço assim, sem ver, é algo assim, automático na minha vida. No início pode ser um pouco complicado, mas assim, continua fazendo isso. Continua utilizando o Color Code que vocês vão ver, gente. É um tempo de estudo que você economiza absurdo, porque é uma forma de você aprender, você consegue assimilar o texto de maneira mais fácil. Agora, por exemplo, se eu tivesse grifado tudo de amarelo, tudo bem, eu saberia que tudo aquilo que eu grifei é importante. Mas eu não conseguiria, tipo, fazer um resumo dentro daquele texto. Porque como vocês podem ver, eu grifando aqui de azul e aqui de roxo, eu já sei que isso aqui é a definição disso. Então, eu praticamente já resumi o texto grifando ele. E quando a gente grifa tudo de amarelo, tá bom, eu sei que tudo isso é importante, mas eu não consigo estabelecer como se fosse um fluxograma desse texto, entendeu? E, gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava. Eu vou pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram, que constantemente eu falo sobre isso, sobre Color Code, dou dicas de estudos lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, compartilhem, manda pra aquele seu amigo que tá com dificuldade de estudar nessa quarentena. E é isso, pessoal.